Ex-príncipe Andrew, irmão de rei Charles III, é preso por supostas ligações com Jeffrey Epstein. E você vai ver também. A reforma trabalhista de Milei cancela voos entre Argentina e Brasil. E ainda, Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é eleita uma das melhores do mundo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é dia 19 de fevereiro, uma ótima quinta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta primeira edição. A reforma trabalhista promovida pelo governo de Javier Milei tem gerado reações da população. Nesta quinta-feira, dezenas de voos entre o Brasil e a Argentina que estavam programados foram cancelados ou reprogramados devido à greve geral convocada no país. É a quarta da gestão de Milei. A paralisação começou ao meio-dia no horário local e vai durar 24 horas. No dia em que a Câmara dos Deputados vai discutir o projeto aprovado pelo Senado na semana passada, com a adesão de pilotos, funcionários aeronáuticos e até de trabalhadores petroleiros que abastecem aviões ao protesto, a Aerolíneas Argentinas anunciou o cancelamento de 255 voos. Em comunicado, a companhia afirmou que a greve vai afetar 31 mil passageiros e vai ter um impacto econômico de 3 milhões de dólares para a estatal aérea. No total, 21 voos com destino ao Brasil operados pela companhia argentina foram cancelados. As companhias aéreas Gol, Latam Airlines e JetSmart, que operam entre o Brasil e a Argentina, também anunciaram cancelamento ou reprogramação dos voos no país. O projeto de Milei reduz indenizações, estende a jornada de trabalho para 12 horas, facilita a demissão, limita o direito de greve, permite pagamentos em espécie e autoriza o empregador a exigir o fracionamento das férias, entre outras medidas. A greve ocorre em um contexto econômico que apresenta sinais de declínio na atividade industrial, com mais de 21 mil empresas fechando as portas nos últimos 2 anos, e a perda de cerca de 300 mil empregos, segundo fontes sindicais. O governo afirma que as mudanças vão ajudar a reduzir o emprego informal, que afeta mais de 40% do mercado de trabalho. E que a reforma ajuda na criação de vagas ao reduzir a carga tributária sobre os empresários. No entanto, a Confederação Geral do Trabalho, a maior central sindical do país, considera as mudanças na legislação trabalhista regressivas e inconstitucionais e prometem contestar a reforma na Justiça caso a lei seja aprovada. Essa é a quarta greve geral no país. Desde a semana passada, confrontos violentos têm ocorrido entre policiais e manifestantes, deixando vários feridos e dezenas de detidos. Na cúpula sobre o impacto da inteligência artificial na Índia, o presidente Lula destacou que conteúdos falsos, manipulados, põe em risco a democracia. Durante o evento, Lula também se encontrou com o CEO do Google. Em discurso na cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, em Nova Delhi, o presidente Lula falou sobre a dualidade da tecnologia. Ao mesmo tempo que impactam positivamente na produtividade industrial, nos serviços públicos, na medicina, na segurança alimentar e energética, também podem fomentar práticas extremamente nocivas. Lula destacou que a ferramenta é usada para o emprego de armas autônomas, no discurso de ódio, na desinformação, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho, entre outras práticas prejudiciais que podem até pôr a democracia em risco. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial
distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Os algoritmos não são apenas aplicações de códigos matemáticos que sustentam o mundo digital. São parte de uma complexa estrutura de poder. Sem ação coletiva, a inteligência artificial aprofundará desigualdades históricas. Capacidades computacionais, infraestrutura e capital permanecem excessivamente concentrados em poucos países e empresas. Os dados gerados por nossos cidadãos, empresas e organismos públicos estão sendo apropriados por poucos conglomerados sem contrapartida equivalente em geração de valor e renda em nossos territórios. Lula ainda defendeu a regulamentação das chamadas Big Techs como forma de proteger os direitos humanos no ambiente digital e garantir a integridade da informação. O presidente também se reuniu com o CEO do Google, Sundar Pichai, que sinalizou o compromisso em aprofundar a parceria com o governo brasileiro e ampliar ações conjuntas com o setor privado no país. Em meio à indefinição sobre o acordo entre a União Europeia e Mercosul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Emmanuel Macron durante a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial na Índia. Apesar das divergências sobre o tratado comercial, Brasil e França mantêm convergência em pautas como clima e preservam uma relação próxima entre os dois líderes. Na Índia, onde participou da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro bilateral com o colega francês Emmanuel Macron. A reunião aconteceu em um momento de indefinição sobre o futuro do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, do qual a França é contrária. Assinado em janeiro, o documento só foi aprovado pelo parlamento argentino até o momento. Na Europa, o texto foi enviado para os tribunais, o que adia por meses sua implementação, embora a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, possa decidir implementá-lo provisoriamente. Apesar de divergências sobre o acordo que criaria a maior zona de livre comércio do mundo, Brasil e França estão alinhados em vários outros temas globais, como a questão climática, por exemplo. E Lula e Macron demonstram, para além do campo diplomático, cultivar uma amizade. Durante sua viagem à Índia, o presidente brasileiro também se reuniu com Sundar Pichai, CEO da Alphabet, a empresa matriz do Google. Na internet, Lula destacou alguns pontos tratados na conversa com o indiano, como as iniciativas do governo em serviços públicos digitais, o plano de atração de investimentos em data centers e a proposta de marco regulatório em discussão no Congresso Nacional, com medidas de proteção à indústria criativa brasileira, por exemplo. As negociações sobre a guerra na Ucrânia terminaram em Genebra, na Suíça, com mediação dos Estados Unidos. Um representante ucraniano citou avanços, mas não foram divulgados detalhes das conversas. A Rússia também não deu informações das reuniões que buscam encerrar o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as posições de Kiev e Moscou continuam divergentes em pontos cruciais. A guerra na Ucrânia deve completar 4 anos na próxima semana. E o esquerdista José Maria Balcázar foi eleito para chefiar o parlamento peruano e assumiu automaticamente a presidência interina do país. Um dia antes, o então presidente José Herri sofreu impeachment por má conduta no exercício de suas funções e falta de idoneidade para exercer o cargo. O esquerdista José Maria Balcázar foi eleito para chefiar o parlamento peruano e assumiu automaticamente a presidência interina do país, um dia após a destituição de José Geri. Ele é o 8º chefe de Estado do Peru desde 2016 e marca um novo episódio na instabilidade política crônica que assola o país, em meio a uma luta pelo poder entre um legislativo forte e um executivo fraco. O advogado de 83 anos vai liderar o Peru até que seu sucessor assuma o cargo em julho, após eleições presidenciais de 12 de abril. Ele recebeu 60 votos em uma sessão extraordinária realizada na noite de quarta-feira no prédio do parlamento peruano. 4 membros se inscreveram para liderar o Congresso e suceder Geri nesses próximos meses.
Desde 2016, o Peru vive uma crise de instabilidade institucional, marcada por escândalos e investigações contra chefes de Estado nos últimos anos. Geri, de 39 anos, que substituiu Dina Boluarte, também afastada do cargo, está sendo investigado por 2 casos de suposto tráfico de influência, após divulgação de um encontro secreto com um empresário chinês que faz negócios com o governo. A situação se complicou ainda mais neste mês, pela suposta intervenção na contratação de 9 mulheres para o governo. O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi condenado à prisão perpétua. Ele foi considerado culpado de liderar uma tentativa de golpe ao decretar a lei marcial, mergulhando o país em uma crise política. O juiz Ji Gyun-yong, do Tribunal do Distrito Central de Seul, afirmou que a declaração de lei marcial resultou em enormes custos sociais e é difícil encontrar qualquer indício de que o réu tenha demonstrado arrependimento. Yoon decretou a lei marcial em um discurso exibido na televisão para todo o país em dezembro de 2024. Na ocasião, ele afirmou que eram necessárias medidas drásticas para erradicar as forças antiestatais. O ex-presidente conservador, de 65 anos, foi destituído do cargo, detido e acusado de uma série de crimes, de insurreição até obstrução da justiça. O juiz Ji lembrou que Yoon enviou militares à sede do Legislativo para silenciar os opositores políticos. O ex-ministro da Defesa, Kyung Young-hyun, foi condenado a 30 anos de prisão pelo seu papel na crise. Os promotores solicitaram uma pena mais dura pelas acusações de insurreição contra Yoon e pediram ao Tribunal de Seul que determinasse a pena de morte contra o ex-presidente. Milhares de simpatizantes de Yoon se reuniram diante do tribunal da capital com cartazes para expressar apoio e pedir a retirada das acusações. Centenas de policiais foram mobilizados nas imediações do tribunal para impedir qualquer tipo de distúrbio. E o Conselho da Paz de Donald Trump se reúne nesta quinta-feira em Washington. Essa é a primeira reunião oficial desde a criação do órgão, anunciada no mês passado. Ainda não está confirmado quantos membros vão participar, mas cerca de 20 países dos 60 convidados pelo presidente americano aceitaram integrar o bloco. A iniciativa foi apresentada no fim de setembro do ano passado como parte do plano de paz de 20 pontos proposto por Trump para encerrar a guerra entre Israel e Hamas e supervisionar a reconstrução de Gaza. Mas o presidente dos Estados Unidos tem apresentado o Conselho como uma nova organização internacional voltada para a resolução de conflitos. Dos países que integram o Conselho estão Israel, Catar, Arábia Saudita, Turquia e Egito. Nenhum dos principais aliados europeus dos Estados Unidos e o Brasil aderiu à proposta. A reunião vai acontecer no Instituto da Paz dos Estados Unidos, rebatizado como Donald J. Trump Instituto da Paz. Em dezembro, o republicano assumiu o controle da instituição e demitiu grande parte do seu conselho e da equipe no início de 2025. E veja a seguir, Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é eleita uma das melhores do mundo. E antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Caxias do Sul, no estado gaúcho, 27 graus. Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. A polícia britânica prendeu hoje o ex-príncipe Andrew Windsor, o irmão mais novo do rei Charles III.
Segundo a emissora BBC, ele é suspeito de má conduta enquanto exercia cargo público, em meio a investigações sobre possíveis ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Rei Charles III afirmou nesta quinta-feira que a lei deve seguir seu curso após a prisão de seu irmão, o ex-príncipe Andrew, sob suspeita de má conduta enquanto atuava como enviado comercial do Reino Unido. Em um comunicado, Charles III diz: "O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes. Eles têm nosso total e irrestrito apoio e cooperação." Em outro trecho, ressalta: "Deixe-me ser claro, a lei deve seguir seu curso." O ex-príncipe Andrew foi preso em sua casa nesta quinta-feira pela polícia do Reino Unido. Jornais haviam noticiado que 6 carros da polícia descaracterizados e cerca de 8 policiais à paisana chegaram a Wood Farm, na propriedade de Andrew, no leste da Inglaterra. A polícia do Vale do Tâmisa afirmou no início deste mês que seus agentes estavam investigando alegações de que o ex-príncipe teria repassado documentos confidenciais do governo ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, segundo arquivos recentemente divulgados pelo governo dos Estados Unidos. Mountbatten Windsor, o segundo filho da falecida Rainha Elizabeth, sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein e disse lamentar a amizade entre eles, mas não respondeu a pedidos de comentários desde a divulgação dos documentos. Sem mencionar o nome de Andrew, a polícia britânica informou que um homem, por volta dos 60 anos, foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público, acrescentando que não divulgaria o nome dele em conformidade com as diretrizes nacionais. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde garantiu que o Sistema Único de Saúde, o SUS, está preparado para a identificação precoce da Mpox. O Brasil já contabilizou 47 casos da doença neste ano, sem registro de mortes. A maioria dos casos foi notificada em São Paulo. Apesar da preocupação, este ano o número de casos está pelo menos 5 vezes menor do que no mesmo período do ano passado. Entre janeiro e fevereiro de 2025, o Brasil já registrava 260 casos. Mesmo assim, a pasta informou que segue a vigilância ativa e resposta estruturada contra a doença. O Supremo Tribunal Federal deve analisar ações hoje sobre o oferecimento de medicamentos fora do SUS, que tenham custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos. Em 2024, foram definidas regras mais rigorosas para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS via judicial. A regra geral é para o fornecimento apenas se houver registro na Anvisa, comprovação científica de eficácia, inexistência de alternativa no SUS e incapacidade financeira do paciente. No ano passado, após o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, que validou a decisão apenas para medicamentos oncológicos, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. E agora a gente fala sobre o julgamento histórico sobre dependência de redes sociais. Em audiência ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, lamentou a demora do Instagram em tomar medidas para detectar usuários menores de 13 anos. Durante um julgamento em Los Angeles, Zuckerberg foi questionado sobre queixas internas de que a empresa não fez o suficiente para verificar o uso da plataforma por pessoas com menos de 13 anos. O bilionário afirmou que haviam sido feitas melhorias, mas admitiu que elas poderiam ter sido feitas antes.
O depoimento do CEO da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, era o mais aguardado do julgamento, o primeiro de uma série de casos que podem criar um precedente legal para milhares de processos movidos por famílias americanas contra as plataformas de redes sociais. Esta foi a primeira vez que Zuckerberg se apresentou diante de um júri para falar sobre a segurança de suas plataformas. O julgamento vai até o fim de março, quando os jurados vão decidir se o YouTube do Google e o Instagram da Meta foram responsáveis pelos problemas de saúde mental de uma moradora do estado da Califórnia de 20 anos, nomeada como Kaylee GM no processo. A jovem teria começado a usar o YouTube aos 6 anos e o Instagram aos 9 anos. O Instagram não permite usuários menores de 13 anos e o bilionário foi perguntado sobre o fato de Kaylee ter se cadastrado facilmente na plataforma. De acordo com o advogado da requerente, a norma está escondida nos termos de uso, um texto que não se pode esperar que seja lido por uma criança. E atenção, porque São Paulo tem alerta de temporais nesta quinta-feira. Isso é um lembrete, viu? O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso para chuva intensa em regiões do estado paulista, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A previsão é de chuva entre 50 e 100 milímetros ao dia, com ventos fortes de 60 a 100 quilômetros por hora. O Instituto alerta para alagamentos, raios, queda de árvores e risco de falta de energia. O aviso vale até amanhã, sexta-feira. A Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi eleita uma das melhores do mundo. O ranking das 24 melhores praias do mundo todo em 2026 é feito com base na avaliação de viajantes. A praia de Isla Paseo, no México, foi eleita a melhor do mundo em 2026 pelo ranking anual na TripAdvisor, plataforma de avaliações de destinos turísticos. A lista, que reúne 24 praias, é baseada nas avaliações e comentários deixados por usuários ao longo do último ano. O Brasil aparece com a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, que ocupa a 23ª posição. Localizada em uma ilha isolada no Caribe mexicano, a praia de Isla Paseo pode ser visitada em passeios de barco, que partem em geral de Cozumel. O destino reúne recifes de corais protegidos, águas cristalinas e faixa de areia branca, uma combinação que atrai turistas em busca de mar calmo e contato com a natureza. No top 5 do ranking, a Grécia se destacou, com 2 praias entre as 3 primeiras colocadas. A segunda colocada é a praia de Elafonice, na Grécia, um dos cartões postais da ilha de Creta. A praia é conhecida pela areia com tons rosados, fenômeno natural que depende das condições climáticas e da época do ano. Mesmo quando a coloração não aparece com intensidade, o cenário chama atenção pelas águas transparentes. Também em Creta, a Lagoa de Balos, terceira colocada, combina mar azul turquesa e piscinas naturais formadas entre bancos de areia. E a Eagle Beach, ilha caribenha de Aruba e a praia de Falésia, em Portugal, completam o ranking das 5 melhores praias do mundo em 2026. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é a única representante brasileira da lista deste ano. Aparece na 23ª colocação. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.